Amém. Eu acho que isso é chuva, né? Então, até a chuva passar, vamos ficar aqui, então, né? Amém? Vamos abrir as vossas Bíblias em Filipenses 2. O tema da conferência é Filipenses 2:5, né? Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de mais uma vez estar falando da tua palavra e do teu amor. Agradecer o Mateus pelo convite, o pastor Eberson e a pastora Sara pela confiança. Para mim é uma honra estar aqui novamente ministrando a palavra de Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim o versículo de número 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só Espírito, em uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente por seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês, algumas traduções falam mente de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Amém? Podemos assentar? Quando o Mateus falou para mim que o tema seria nova mentalidade, a gente já vai logo no Romanos 12, né? Só que o Espírito Santo tocou o meu coração de uma forma diferente. Nesse versículo que você falou para mim, Mateus. Aqui, quando a gente começa a estudar a carta de Filipenses, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado e um amor pela igreja de Filipos. É tanto que esse amor é refletido no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Que é uma igreja que ela sim compara aos valores cristãos. Elas têm a exortação, que é o aconselhamento, né? O amor ali. Mas Paulo, ele não... Gente, quem vê minha voz fanha é porque eu estou com uma crise muito forte de sinusite, tá? E eu achei que eu nem ia conseguir chegar aqui. Então, não importem, por favor, que ela está um pouquinho feia, tá? Mas eu espero que vocês entendam. E eu também vou falar um pouco baixo, porque eu estou um pouquinho surda, então eu acho que eu tô gritando. Então eu vou falar um pouquinho mais baixo. Mas voltando. No capítulo 2, Paulo, ele não deixa de alertar a igreja de Filipos. Ele fala assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, então aquele povo fala assim, então se a gente tem em Cristo, a gente tem motivação. Alguma exortação de amor. Algumas pessoas, elas falam que eu bato muito quando eu prego, né? Mas eu fiz aquelas coisas de psicólogo, como é que chama? Teste vocacional, né? Só de cristão. E por muitas vezes eu não quis falar, porque eu achava que exortação era só bater, né? Bater, bater, bater. Só que, na verdade, para quem tem palavras duras, exortação nada mais é que aconselhamento. Ele te chama não a emoção. Gostei. A adoração não é emoção. E você tá mais que certo. Ela te chama a pensar. Então, a exortação, ela é um aconselhamento que te puxa a pensar e não ficar só na emoção, naquele raso. Hoje eu dou graças a Deus por isso, eu aprendi. Então, assim, quando as pessoas falam, você bate? Eu falo, não bato não, eu aconselho. Amém? E ele fala assim também, a exortação em amor. É um amor. Quando você aconselha alguém, é por amor. E ele fala assim, alguma comunhão no Espírito. Se vocês estão em comunhão no Espírito. Mas o que mais me chamou a atenção aqui é o versículo 3. O versículo 3. Ele fala assim,
Não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Paulo, antes de falar o poema do versículo 5 ao versículo 11, ele alerta a igreja. Porque do versículo 5 ao versículo 11, é uma das passagens bíblicas mais lindas que tem no Novo Testamento. Porque ele fala que Jesus se esvaziou-se de toda a sua divindade e desceu como homem, como servo, como escravo. Só que antes disso acontecer, Paulo ele exorta a igreja. Ele fala assim, ó. Não vem por ambição egoísta. O que é ambição egoísta? É crescer a si. Então, Paulo está alertando aquela igreja para não se sentirem egoístas. Aí, o que o Espírito Santo trouxe para mim? O que é de diferente daquela igreja para hoje? O que tem de diferente daquela igreja? Desculpa, mas a igreja atual tá igualzinha. Hoje, dentro da igreja, a ambição egoísta, a gente é egoísta tanto para pensar na gente que a gente não pensa no outro. De forma alguma. Eu até estava pensando uma frase, é que eu cresça e que Deus diminua, né? Hoje a igreja é assim, é o tema da igreja. Por que, Silvio, que muitas pessoas não têm a disposição que você, Adriane, teve de ir lá para aqueles, vamos dizer, nos confins da terra? Porque nem todo mundo está disposto a abrir mão de si para viver o evangelho. Não adianta eu chegar aqui, cantar louvores, viver a adoração sem emoção, se o egoísmo está dentro de mim de uma forma tão profunda, que a única coisa que eu sei é pensar em mim. Ai, a cadeira tá confortável porque eu só penso em mim. Ai, essa irmã não para de cantar. Nossa, essa irmã não para de falar. É egoísmo. Por quê? Porque eu estou pensando em você. O seu conforto é melhor do que se abdicar de si para levar aquilo que Deus está mandando você fazer. Nem todo mundo quer pregar. Nem todo mundo quer fazer o ID. Nem todo mundo quer largar a mão de si para poder literalmente largar tudo para fazer aquilo que Deus manda. Não sou eu que tô falando não, gente. Isso aqui é só vocês lerem. É uma ambição egoísta. Tão egoísta. Que você já percebeu que a pessoa que olha assim e fala assim, ah, cara, eu consigo fazer melhor que aquilo ali? Eu consigo ser melhor que aquela pessoa. Eu consigo fazer. Ela pensa tão em si que ela esquece da igreja. Quando eu falo igreja, é do corpo de Cristo. Ela esquece de tudo e pensa só em mim. Cara, foi tão nítido que Deus falou comigo que eu cresça e que Deus diminua. Cara, me fala, a igreja hoje está dessa forma. Eu vou pegar um cargo, pastor, não para crescer a igreja, não para pegar o ID, mas para crescer o meu nome. Eu ouvi isso essa semana, cara. Não, vamos pegar tal cargo, vamos pegar tal coisa, para quê? Para crescer o nosso nome. E aí a gente faz. É tão fácil você crescer seu nome, meu filho. Hoje é fácil fazer um meme, quer fazer trem, viraliza qualquer coisa, cresça seu nome. Aí você vai olhar qual a profundidade que essa pessoa tem. Fez um bom trabalho? Fez. Cresceu o nome? Cresceu? Cresceu para os homens. Que eu cresça e que Deus diminua. Aquela ambição egoísta. Aí Paulo não termina. Ele fala assim sobre a vaidade. A vaidade é o prestígio pessoal. Ai. Quantas pessoas estão dentro da igreja com a vaidade? Um dia uma pessoa falou assim, nossa, deve ser o máximo tá pregando, deve ser o máximo fazer, filho, você quer isso aqui? Toma. Você quer pregar? Toma. Você não sabe a responsabilidade que é. Você não sabe o fardo que é. Ah, mas porque a gente tem que ter responsabilidade no que a gente vai falar. Não é só chegar aqui e debulhar palavras, não. A gente tem que ter uma reverência primeiramente com Deus.
A gente tem que ter uma reverência, primeiramente, com a palavra de Deus. E a gente tem que saber que a gente está falando por vidas. A gente está falando com pessoas. Não é qualquer coisa que a gente fala. A gente tem que ter cuidado no falar, cuidado no agir, irmãos. Não é qualquer forma que a gente deve fazer as coisas. Mas as pessoas estão agindo com tanta vaidade que elas esquecem disso. Não, eu ouvi também. Não chama aquele grupo de louvor, porque o grupo de louvor não tem técnica. Irmão, hoje as pessoas estão preferindo técnica do que a unção. Estão preferindo palavras maravilhosas do que uma palavra que chama a atenção. A vaidade hoje entrou tão profunda na igreja. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos jovens. Aquele clichê de falar que nós somos o futuro, é isso aí. Quem não tá prestando atenção, Deus tá levando, Deus tá acolhendo as pessoas e pessoas novas. Hoje, a tia Naira morreu 48 anos. Deus tá acolhendo, Deus tá levando o melhor de si. E o que tá ficando? Me desculpe, mas é uma geração vazia. Uma geração que o ego é muito maior. Uma geração que canta. Me desculpa, a letra é linda, mas que canta. Eu perco tudo por amor e alegria. Mentira! Não perde! Porque o dia que Deus requerer de você aquela coisa que você mais ama, você não vai estar com alegria. Primeira coisa que você faz é murmurar. Primeira coisa que você faz é: Senhor, eu não quero, porque isso, porque aquilo, por que o Senhor tirou de mim? É isso que a nossa geração faz hoje. Me fala, você perderia tudo com amor e por alegria? Quando Deus vai falar de você: filho, não é esse rapaz que eu quero que você namore. Filha, não é essa faculdade que eu quero que você faça. Saia do seu emprego que você ganha dinheiro e larga tudo e vai me servir. Você acha mesmo que você faria isso com alegria? Uma geração hoje que não tem base, que tem vaidade no seu coração, que canta sim. E eu falo pra você, existe, graças a Deus, as exceções, que canta sim, que perderia tudo por amor e alegria. Mas hoje a nossa geração que a gente vê não perde nada por amor e por alegria. Reclama, murmura, acha que é melhor do que todos. Não vê o que Deus tem mais pra frente, mas vê o que tem agora, que eu cresça e que Deus diminua. É isso que a nossa geração de hoje tá. Aí você me pergunta, Deus tá colhendo o melhor. E tá ficando uma geração como? Como que vai ser? Como que os meus filhos vão ter uma base com essa geração vazia? Como que eu vou ter uma nova mentalidade se a única coisa que eu penso é no egoísmo, que a única coisa que eu penso é na vaidade? Como que eu vou ter uma mente transformada? Como que eu vou entender que Deus se esvaziou-se da sua divindade? Veio como homem, veio com referência para mim. Se eu não consigo abrir mão de quase nada da minha vida. E eu falo de tempo. Tempo para ouvir a palavra. Livro você lê, a Bíblia você estuda. Tempo para estudar a Bíblia. Tempo para ouvir um louvor e ter uma adoração racional que fala com Deus. Como que eu vou ter a mente de Cristo se na verdade eu não penso nele? Como que eu vou ter uma nova mentalidade se a única coisa que eu penso é em mim? Como? E vocês perceberam que Paulo falou isso antes do versículo mais lindo do mundo? Ele falou para você deixar de ser egoísta. Ele falou para você parar de ser vaidoso. E ele falou para você parar de ser egocentrismo, pensar só em você. Como?
eu pergunto mais uma vez, como que a gente vai ter a mentalidade de Cristo se são 3 coisas tão assim, né? Abre mão da gente. Por quê? Aí eu fiquei ali, Senhor, como? O Senhor falou isso, mas assim, como que muitas vezes? Não adianta eu falar, todo mundo tem um pouco de ego dentro de si. Todo mundo tem sim um pouco de vaidade dentro de si. Todo mundo sim quer ser honrado, quer ser privilegiado, quer ter a honra para si. Como que eu poderia ser uma pessoa que tem a mentalidade de Cristo? Como que eu poderia entender isso? Aí só veio a única palavra na minha cabeça, obediência. Aí eu falei assim, tá, obediência, deixa eu ver o que significa obediência. Isso é no dicionário, se ele abrir, né? Ele fala que é viver de... Ação de obedecer de quem é submisso, dócil. Ação de quem é submisso. Aí eu falei assim, a ação de quem é submisso. Se Deus fala para a mulher que ela é submissa, que a gente tem que viver debaixo de uma missão do seu marido, que a gente tem que viver debaixo da mesma missão, então quando eu obedeço a Deus, quando eu deixo o meu ego, quando eu deixo a minha vaidade, quando eu deixo eu e obedeço a Cristo, eu estou vivendo debaixo da mesma missão de Cristo. Isso é o que é obedecer a Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu estou debaixo da sua missão. Senhor, eu não quero fazer, mas eu queria tanto essa honra. E Deus fala, filho, não vá. Aí você simplesmente fala, Senhor, então eu obedeço a você. Porque eu estou debaixo de uma missão. Aí aquele ego que começa a querer dominar você, ele para. Porque você entende que a missão e a obediência a Deus é muito maior do que a sua vaidade. Muito maior do que o seu prestígio social. Muito maior do que seu ego. Muito maior. Então é essa a palavra. Obediência. E muitas vezes a gente não obedece. Aí eu estava ali, Senhor, como assim obediência? Você já viu quando você está no relacionamento hoje abusivo, né? Seu companheiro ou companheiro fala, você não vai. Aí você coloca o rabinho entre as suas pernas e você não vai. Você obedece 100% assim, daquela forma que... Aí a sua mãe fala assim, filho, você também não vai a tal lugar. Aí você obedece seu pai e a sua mãe. Você obedece todo mundo dessa terra. Todos que falam não pra você, você obedece. Aí um Deus que te ama, um Deus que é misericordioso, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que quer que você evolua de uma forma sobrenatural, quer te dar tudo, quando ele fala assim, filho, não, você tá nem aí pra ele. É por isso que muitas vezes a gente não vê o romper de Deus. Porque a gente obedece tudo quanto é coisa deste mundo, mas na hora que Deus fala pra você, filho, não vai, não é a hora, a gente quer teimar e vai. A gente não obedece. A gente não quer. Por quê? Porque é muito bom. Quando Deus fala pra você, filho, não é esse cargo que eu tenho pra você, não é esse lugar que eu tenho pra você, não é essa cidade que eu tenho pra você. Não, é aqui que eu tenho que ficar, porque aqui tem muito mais portas, aqui é muito maior, aqui é muito isso, é muito aquilo. E Deus fala, filho, não é. Aí você prefere obedecer a sua escolha. E mais uma vez eu digo, que você cresça e que Deus diminua. Então, irmãos, Paulo, ele fala para vocês isso, ele alerta a igreja nisso. Só que mais para frente ele fala sobre, além desses perigos, ele fala como que a gente pode evitar isso. Com amor, com o Espírito Santo, com piedade, com compaixão, com caráter, com humildade. Isso é o que todo cristão deve refletir aonde estiver.
Esses pontos que eu citei aqui agora, irmãos, é o que está dentro da igreja. É um dos pontos que mais causa desunião dentro da igreja. Porque como que ego com ego pode estar junto? Como que o eu querer mais que você pode conviver perto de uma pessoa? Porque ela vai fazer de tudo para derrubar a pessoa e aparecer mais. E isso dentro da igreja causa desunião. E isso dentro da igreja, irmãos, causa divisão. O que nós temos que fazer como jovens de igreja, onde Deus te colocou, é o quê? É entender que nós somos a diferença nessa geração. É que nós somos o tipo de pessoa que tem que parar com isso. Senhor, eu entendo e eu vou obedecer. Senhor, eu entendi a tua palavra. Porque não adianta eu vir aqui e Paulo falar sobre seja a mentalidade de vocês a mesma de Cristo. A atitude de vocês que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Que era algo que deveria pegar-se. Cara, Jesus, Deus, vocês têm noção disso? Ele se esvaziou da sua divindade. Ele deixou a sua divindade para vir como homem. E nós não conseguimos deixar pequenas coisas para servir a Deus. Não conseguimos deixar pequenas coisas para servir a Deus. Aí ele veio, se esvaziou-se por mim e por você. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A ser servo, ele veio como escravo para servir. E hoje nós não temos a capacidade, muitas vezes, de servir o próximo. A gente só passa. Ah, irmão, tá tudo bem. Aí eu fico pensando, se Jesus estivesse aqui, como é que ele ia ver a nossa geração hoje? Como que ele veria a gente hoje? Com a ferramenta que nós temos na mão de pregar o evangelho, com a ferramenta que nós temos na mão de expandir o seu ministério. Como que ele veria a gente hoje? Ele esvaziou-se, foi como escravo, morreu na cruz. Naquela época era vergonha morrer na cruz. Para perdoar os meus pecados e os seus pecados. Foi cuspido e foi xingado. Vocês têm noção disso? Alguma vez você já parou para ver a humilhação que Jesus passou? Ser cuspido, ser xingado, ser machucado. Vocês têm noção disso? Eu acho que a nossa geração não tem noção disso. Porque a nossa geração não sofre perseguição nenhuma. A nossa geração é a geração que tem tudo na mão. É tudo tranquilo pra gente. A perseguição tem, né, às vezes, na igreja, é um irmão falando do outro e aí acha que é um absurdo. Morre, definha, como se aquilo fosse o fim do mundo. Vocês entenderam que Jesus levou guspe na cara? Ele foi açoitado por causa de você. Ele teve que andar com uma cruz. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção de uma pessoa que era Deus esvaziar de si mesmo por causa de você? Desculpa, mas eu duvido muito que tenha alguém que daria a vida aqui um pelo outro. Talvez os pais, né, darem a vida pelos seus filhos, os verdadeiros pais. Mas não dá. Vocês não têm noção, às vezes a gente só lê isso daqui, só lê. A gente não vê, a gente não imagina o que foi aquilo ali, gente. Vocês não têm noção do que é isso. Só fala. Alguém de vocês já imaginaram a dor que Jesus sofreu por causa de você? Parou mesmo para pensar o que foi isso? E ele só tá pedindo para você parar de ser egoísta. E ele só tá pedindo para você parar de pensar em você e pensar nos outros. Ele só tá pedindo de você para você parar e obedecer aquilo que ele fala. Não é absurdo não, irmãos.
Às vezes as pessoas acham que o evangelho é uma coisa gigante, nossa, é um peso ser crente. Jesus é a pessoa mais simples que eu conheço. Ele não carregava nada, ele só chegava e falava assim, você tem alguma coisa para me comer? E às vezes você reclama do lugar que você vai, que você não tem comida. Não tem a melhor roupa para vestir, não tem o melhor sapato. Vocês não têm noção do que Jesus fez naquela cruz por mim e por vocês. A nossa geração não tem essa noção. Eu acho que é por isso que Deus está levando as pessoas que são apaixonadas por Ele. Porque essas pessoas não dão conta de viver mais nesse mundo. Elas não estão dando conta de ver o que está acontecendo. E Deus só está levando, Deus está colhendo. Deus está levando, gente. E o que vai ficar nessa nossa geração? Pessoas que não entendem o sacrifício de Jesus. Jovens que vão aqui ouvir essa palavra e sair e fingir que a vida tá umas 1000 maravilhas. Não ter o constrangimento do verdadeiro evangelho. Não se sentir constrangido por aquilo que Cristo fez por você. Ter uma adoração por emoção, ter uma adoração vazia. Viver meramente por viver. Não é tempo mais, irmãos, a gente brincar. Deus está precisando de jovens posicionados nessa geração. Jovens que entendem no versículo 11 que fala assim: e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. É muito fácil eu confessar o Senhor aqui dentro. Entre 4 paredes. Onde tem pessoas que são os meus amigos. É muito fácil eu confessar Jesus aqui dentro. O difícil é eu sair lá fora. Numa geração hoje que tudo que fala é mimimi. Não pode falar as coisas porque tem que saber o que falar e como falar. Porque senão constrange as pessoas. Uma geração que... Cara, eu fico imaginando Paulo falar isso para a igreja de Filipos. Eles já sabiam o que era amor. Estavam seguindo, Paulo ainda exorta ele, olha, filhos, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Lembrem-se. Para vocês terem a mesma atitude e a mesma mente de Cristo. Lembrem-se que ele se esvaziou de si mesmo. E morreu numa cruz, onde naquela época era vergonha morrer. Onde ele deixou tudo. Tudo. Para pagar uma dívida. Tudo. E a única coisa que ele pede pra gente é para que a gente não seja vaidoso, mas que a gente entenda que, pra gente professar, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Para que nós tenhamos uma nova mentalidade. A mesma mentalidade de Cristo, a mesma atitude de Jesus. É necessário que nós nos esvaziamos do nosso ego, da nossa vaidade. Para que nós possamos obedecer a Cristo. E entender o que Ele quer de nós. Porque para cada um aqui, Deus tem algo. De forma, uns é louvar, outros é palavras, uns são líderes, outros são pastores, mídia. Para cada um, Deus requer algo diferente. E o que Ele colocou nas suas mãos, seja para confessar que Ele é o Senhor dos senhores, que Cristo é o Senhor. A nossa geração está precisando de jovens posicionados. Jovens que não estão mais para brincar. Jovens que entendem a verdadeira palavra, que entendem o que é Cristo e que entendem o seu verdadeiro sacrifício. Só assim
a gente vai entender uma nova mentalidade. Só assim a gente vai entender a mentalidade de Cristo. Para que a gente possa, aquilo que está em Romanos 12:12, né? 12:2. Mas transformei-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim a gente vai ter uma mentalidade diferente. Mas é necessário que a gente se esvazie de nós mesmos. E não seja que eu cresça e ele diminua, mas que eu diminua e que ele cresça. Então, pense todos os dias nas suas atitudes, do que você está fazendo. Se é você que está crescendo e ele diminuindo. Porque todos os dias a gente tem que pedir para Deus, para que nós diminuímos e a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável, cresça. E que através de nós seja mostrado ele. Que através de nós sejamos exemplos aonde a gente for. Amém? Já está um pouquinho tarde. Vamos levantar e orar? Amém. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor é. Pai, eu sei que todas as pessoas que estão aqui, Pai, entenderam o chamado do Senhor. Pai, eu sei que essas pessoas que estão aqui, Pai, entenderam que elas precisam se posicionar diante da Tua palavra e diante de Ti. Pai, que nós sejamos, Pai, servos prontos a atender o Teu chamado. Pai, que nós possamos esvaziar de nós mesmos, Pai, e encher de Ti. Para que o Senhor nos guie todos os dias, para que nós sejamos, Pai, a geração que vai impactar esse mundo. Não a geração que só fala de avivamento, mas a geração que entende o verdadeiro avivamento. E a geração, Pai, que entende a nova mentalidade do Senhor. Uma geração, Pai, que vai fazer a transformação. Pai, eu creio, Pai, que essa geração está se levantando. Eu ainda creio, Pai, que nós tenhamos jovens posicionados diante da Tua palavra. Jovens que entenderam, Pai, a Tua mentalidade. Jovens, Pai, que entenderam, Pai, que o Senhor é acima de tudo. E eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém.